E havendo dois polos, existirá um vetor para avaliar a intensidade desse dipolo. E o nome desse vetor, que vai do mais para o menos, o nome desse vetor é momento dipolar. Pode ser quantificado desde que se calcule a carga desenvolvida, que é a mesma, positiva ou negativa, a carga multiplicada pela distância onde estão os centros de carga. Este momento dipolar pode ter mais de um na molécula. Se tiver um só, é claro que ele existe. Se existe momento dipolar, a molécula é polar. Então, este dipolo no estado sólido ou no estado líquido, por que não no estado gasoso? Também no estado gasoso, mas vai ser um dipolo muito fortuito, muito ocasional. A molécula, se por acaso se chocar, existe permanentemente no estado sólido e existe permanentemente no estado líquido, que é quando existe, mas as moléculas conseguem se mexer. No estado sólido está estático. Muito bom. Estes dois polos, dipolo, estes dois polos, dipolo, esses dois polos, dipolo, eles fazem uma atração elétrica. Esta atração elétrica da carga positiva de uma molécula pela carga negativa da outra molécula, sucessivamente, para a esquerda e para a direita, é a força de Van der Waals. É uma força de dipolos permanentes, permanentemente dipolo. Então eles se grudam. E é uma força de dipolo grudando no dipolo. Mas, qual é o nome correto? Van der Waals. Quando H estiver ligado a flúor, oxigênio e a nitrogênio, que são os três justamente os mais eletronegativos, quando H estiver ligado a flúor, quando H estiver ligado a O, quando H estiver ligado a N, a força entre dipolos, ou a força dipolo com dipolo, a força, nome correto, de Van der Waals, tem outro nome. Quando H estiver ligado aos elementos mais eletronegativos que nós temos na tabela periódica, o nome passa de Van der Waals para ponte de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio quando eu estudei. Então era o nosso pH, ponte de hidrogênio. O nome muda para ligações de hidrogênio. Veja, a natureza desta ligação é igualzinha à natureza desta ligação, mas o nome desta ligação é Van der Waals e o nome desta ligação é ligação de hidrogênio. Onde é que está a diferença? Na intensidade da força. A força de Van der Waals gruda as moléculas. As ligações de hidrogênio gruda as moléculas. Veremos na próxima aula muito sobre a água, que faz ligação de hidrogênio, tanto pelo H quanto pelo O e espacialmente. E que diria a amônia, NH3, é o N com 3 Hs, tem o H fazendo dipolo, o H é o mais, o nitrogênio é o menos. Se é dipolo, é força de Van der Waals com o nome específico de ponte de hidrogênio, ou melhor, ligação de hidrogênio. Beleza? E por último, qual é o último tipo de ligação? O que dizer do dióxido de carbono? O dióxido de carbono é o famigerado gás carbônico, aquele que lá na estratosfera impede a saída do calor e faz com que o calor volte, dá o aquecimento, a alteração climática, etc. O dióxido de carbono, o nosso gás carbônico, ele é assim, porque o carbono faz pipi,
Lembra? Sigma pi, sigma pi. Se ele faz 2π, o carbono é sp. Híbrido sp é 180. Então, pela diferença de eletronegatividade entre C, que é 2,5, e O, que é 3,5, o O fica com carga negativa. Cria um dipolo do centro para a direita e cria um dipolo do centro para a esquerda. Como o momento dipolar que avalia a grandeza do dipolo é um vetor que vai do mais para o menos, nós temos dois. E lembra? Esse é aquele caso bacana, que sempre está nas provas, para ver se você sabe. Esta molécula tem ligações altamente polarizadas, porque a diferença de eletronegatividade entre O e C é de 1,0. Então a ligação é polar, mas a molécula não é polar, porque a soma dos momentos dipolares dá zero. Se o momento dipolar resultante é zero, a molécula é apolar, pois o gás carbônico é uma molécula perfeitamente simétrica. Ela tem simetria. O que significa isso? O que significa simetria nesse momento para nós? Significa que, apesar de ter centro de carga negativo para o oxigênio e centro de carga positivo para o carbono, tanto o oxigênio da direita, quanto o oxigênio da esquerda, esse centro de carga, ao se anularem pela soma dos momentos dipolares, o momento dipolar resultante sendo zero, faz com que o todo seja nulo. Então, as moléculas são perfeitamente simétricas. Vamos então admitir uma ideia de que os três átomos estão ligados por ligação covalente polar, mas estão numa situação em que a nuvem eletrônica ela está tão perfeitamente distribuída que o centro geométrico negativo acaba coincidindo com o centro geométrico positivo. Se nós admitirmos uma simetria, temos que dizer que o centro negativo da molécula coincide com o centro positivo da molécula. Então ela é perfeitamente simétrica. A molécula que está ao seu lado, sem estar ligada, também apresenta um centro geométrico positivo no centro da molécula. E onde é que estão os elétrons? Os elétrons estão se deslocando no orbital molecular de uma forma simétrica, com simetria total. Então, se nós buscarmos o centro geométrico das cargas negativas, será o mesmo ponto do centro geométrico positivo. Isso é, no nosso entender, ser apolar. Não tem nem para lá, nem para cá chance de ter carga mais negativa do que de positiva. É simétrica. Se, porém, a substância estiver a uma temperatura muito baixa, que nós chamamos de gelo seco, a menos 41 graus, haverá a aproximação pela baixa energia. E nesta aproximação, pode acontecer que um dos átomos de oxigênio endoidece, sei lá, sai da regra. Por um acaso não definido, fora de regra, uma dessas moléculas faz com que a nuvem negativa deixe de ser simétrica e circule mais numa das extremidades. Se a nuvem negativa, por um acaso, circular mais em torno de uma extremidade, o centro geométrico negativo deixa de coincidir com o centro geométrico positivo.
nesse momento, por um motivo não definido, haverá uma polarização, um polo negativo e um polo positivo que não havia antes. Antes havia total simetria. Enquanto que a molécula do lado continua perfeitamente simétrica, com o centro positivo coincidindo com o centro negativo, esta endoidou, polarizou, ou melhor, induziu, criou um dipolo. E esse dipolo que ocasionou nela vai fazer com que as moléculas vizinhas sejam induzidas a polarizarem também. Então, o dipolo ocasional de uma das tantas moléculas vai provocar dipolo em todas. Aquela nuvem que era simétrica e que deixou de ser simétrica, vai provocar o mesmo efeito na molécula anterior e na molécula seguinte. Então, aquele dipolo que havia se formado em uma, vai se formar em todas. O centro geométrico negativo deixa de coincidir com o centro geométrico positivo. E estes dipolos, que são dipolos induzidos, foram dipolos induzidos, convenhamos, são muito fracos, porque são dipolos ocasionais. Aconteceu esta polarização, muito diferente de uma polarização como na água, em que a diferença de eletronegatividade é bem elevada. Aqui, pela apolaridade da molécula, não havia polos nenhum. Esse dipolo é fraco, mas é suficiente para provocar uma força. Neste momento é que se estabelece aquela força que nós chamávamos de dipolo induzido e que nós chamávamos antigamente de Van der Waals. Esta força com moléculas cujo dipolo foi induzido, atualmente são denominadas forças de London. Força de London é a força que acontece, por acaso, na proximidade das moléculas apolares. As moléculas apolares, como dióxido de carbono, a menos 41 graus, possui coesão devido a forças de London, as forças de London. E este fato é verificado nos shows. Quando no palco se lança o gelo seco, há aquela fumaceira no palco. Da onde vem aquela fumaça intensa? É que na atmosfera, principalmente do palco, aonde os que estão se apresentando estão suando as pampas, está formando muito vapor d'água no palco, aquele vapor d'água com o frio destas moléculas que de 41 graus saindo do sistema fechado sob pressão, ao sair para a atmosfera numa temperatura mais alta, de repente 41 graus positivos, pelo calor da agitação que está lá no palco, o gelo seco, agora, dióxido de carbono, simétrico novamente, que sai frio, ele vai, ao subir, vai condensando o vapor d'água que está no palco. Então, o que você está vendo é vapor d'água condensado pela passagem do dióxido de carbono. O dióxido de carbono não fica no palco. Como um bom gás, ele se espalha, se expande. O que fica é o vapor d'água condensado. Então, as forças de London, que são, na verdade, forças de dipolos induzidos ocasionalmente, sem uma justificativa, é uma força fraca, mas é uma força que existe.
A sublimação, a passagem do estado sólido para o estado de gás do dióxido de carbono se explica pelo rompimento da força de London. Então, resumindo o que vai ser a base das próximas aulas, quando a molécula for polar, quando a molécula for polar, e quando que é molécula polar? Molécula polar é quando possui um momento dipolar resultante diferente de zero. As moléculas que apresentam dipolos, fazem forças de Van der Waals. Se especificamente o dipolo for criado com flúor, oxigênio e nitrogênio ligado dentro da molécula ao H, dentro da molécula, o H tem que estar ligado aos elementos mais eletronegativos. Esta força que acontece em molécula polar, especificamente quando está ligado a esses três, chama-se particularmente de ligações de hidrogênio. E quando a molécula for apolar, porque a soma dos momentos deu zero, ou também com os gases nobres, as moléculas apolares e os gases nobres. Como é que se explica, por exemplo, o gás nobre hélio no estado sólido ou no estado líquido? Se ele é um gás, por natureza, não tem como se ligar. O hélio, um gás nobre, ele é totalmente apolar. Ele, sendo apolar, induz dipolo. E os dipolos induzidos semelhantemente ao do gás carbônico é que o mantém no estado sólido ou estado líquido. Estas são as forças intermoleculares, cujos resultados nós sentimos na prática no nosso dia a dia. Tote ao seu dispor.